Olá, amigos online, estou de volta. Então, gente, estamos falando sobre conflitos doutrinários, especificamente dentro das variações que independem da execução orçamentária. Como eu deixei bem claro no final da aula anterior, a superveniência ativa é a mesma coisa que superveniência do ativo, não tem problema. Aumenta o ativo permanente. Em relação ao passivo, será que é a mesma coisa? Vejam na tela. A superveniência do passivo é denominada de superveniência passiva, porque diminui a situação líquida patrimonial. Então, superveniência do passivo é a mesma coisa que superveniência passiva. Não tem problema, não há diferença. Sempre teremos aumento do passivo permanente. Então, esses substantivos, superveniência, poderão ser empregados e não haverá mudança no sentido, como superveniência do ou simplesmente superveniência. O problema acontece quando utilizamos a insubsistência. Observem. A insubsistência do ativo é denominada de insubsistência passiva, porque diminui a situação líquida patrimonial. Mais uma vez, a insubsistência do ativo é denominada de insubsistência passiva, porque diminui a situação líquida patrimonial. Então, insubsistência do ativo é a mesma coisa que insubsistência passiva, porque diminui a situação líquida patrimonial. Gente, insubsistência quer dizer diminuição do ativo. Estou diminuindo o ativo, ou seja, reduzindo o ativo permanente. Insubsistência é diminuir. Mas agora é a insubsistência que vai provocar um reflexo negativo. E o que é que eu diminuo no patrimônio que provoca um reflexo negativo? Eu diminuo o ativo permanente. Então, insubsistência do ativo é a mesma coisa que insubsistência passiva, já que teremos aí uma diminuição no ativo permanente. Então, insubsistência do ativo é a mesma coisa que insubsistência passiva, já que teremos uma redução do ativo permanente e, portanto, uma diminuição no saldo patrimonial. Então, cuidado, insubsistência do ativo não é a mesma coisa que insubsistência ativa. Insubsistência do ativo é a mesma coisa que insubsistência passiva. Insubsistência do passivo é denominada de insubsistência ativa, porque aumenta a situação líquida patrimonial. Insubsistência do passivo é denominada de insubsistência ativa, porque aumenta a situação líquida patrimonial. Então, insubsistência do passivo é a mesma coisa que insubsistência ativa. Insubsistência é diminuir. Estou diminuindo o passivo, por isso, insubsistência do passivo. Então, temos aqui diminuição do passivo permanente. Insubsistência é diminuir. Mas agora é uma diminuição
que vai provocar um reflexo positivo. Por isso que é insubsistência ativa. E o que é que eu diminuo do patrimônio público que provoca um reflexo positivo? Bem, eu vou diminuir, portanto, o passivo permanente. Então, gente, insubsistência do passivo é a mesma coisa que insubsistência ativa. Por quê? Aumenta o saldo patrimonial, provocou um reflexo positivo. Resumindo, insubsistência do ativo é a mesma coisa que insubsistência passiva, pois a insubsistência do ativo, que é a mesma coisa que insubsistência passiva, diminuirá o saldo patrimonial. A insubsistência do passivo é a mesma coisa que insubsistência ativa, que aumentará o saldo patrimonial. Então, muito cuidado. Quando encontrarem na questão superveniência, não se preocupem. Pode ser superveniência ativa, superveniência do ativo é a mesma coisa. Pode ser superveniência passiva ou superveniência do passivo, que é a mesma coisa. Agora, quando encontrarem insubsistência, opa, fiquem atentos. Por quê? Porque a insubsistência, ela, quando ativa, insubsistência ativa, não é a mesma coisa que insubsistência do ativo. A insubsistência, voltando aqui, do ativo é a mesma coisa que insubsistência passiva. A insubsistência do passivo é a mesma coisa que insubsistência ativa. Continua. A insubsistência ativa é uma conta de receita. Portanto, de natureza credora. Gente, a insubsistência ativa, vamos colocar aqui, insubsistência ativa é uma variação ativa independente da execução orçamentária. É uma variação patrimonial quantitativa aumentativa. Ela vai aumentar o resultado patrimonial. E as contas que aumentam o resultado patrimonial têm natureza credora. No caso, a receita tem natureza credora. Por isso, gente, a insubsistência ativa é uma conta de receita, portanto, de natureza credora. Já a insubsistência passiva é uma variação passiva independente da execução orçamentária. É uma variação patrimonial também quantitativa, só quantitativa diminutiva, pois diminui o resultado patrimonial. A insubsistência passiva é uma conta de despesa, portanto, de natureza devedora. Para facilitar, todas as variações ativas têm natureza credora. Todas as variações passivas têm natureza devedora. Ok? Para facilitar. Vamos a mais uma informação. A superveniência ativa é uma conta de receita, portanto, de natureza credora. Superveniência ativa é uma variação ativa independente da execução orçamentária. É uma variação patrimonial quantitativa aumentativa. Aumenta o resultado patrimonial.
A superveniência passiva é uma variação passiva independente da execução orçamentária. Variação patrimonial quantitativa diminutiva, que diminui o resultado patrimonial. Então temos a superveniência ativa é uma conta de receita, portanto, de natureza credora. A superveniência passiva é uma conta de despesa, portanto, de natureza devedora. E agora, o que é que vamos fazer? E agora, gente, pausa para fixação. Eu lembro que no início desse assunto eu falei, e vocês devem estar esperando, a fórmula para entender isso aí. Eu sei que é muita informação, mas há um bizu, há uma dica para classificarmos corretamente essas variações. Que bizu é esse? É o seguinte, vocês vão fazer exatamente o que eu recomendar, para facilitar, até entender e até se acostumarem com os fatos. Gente, a banca, ela geralmente, ela joga o fato contábil e pede para que você classifique. Então, comecem assim. Diante do fato, pergunte. Você vai perguntar. O fato foi apresentado. Você vai perguntar. A alteração é positiva ou negativa? E isso já treinamos bastante. Alteração positiva aumenta o ativo permanente ou reduz o passivo permanente. A negativa, ela reduz o ativo permanente ou aumenta o passivo permanente. Essa é a negativa. Então, diante do fato, pergunte: a variação, ela é positiva ou negativa? Se a variação for positiva, vocês estarão diante de uma variação ativa. Se a variação for negativa, vocês estarão diante de uma variação passiva. Gente, fazendo isso, já vamos reduzir em 50% a chance do erro. Porque se eu sei que a variação ativa, eu descarto a variação passiva e vice-versa. A variação ativa aumentará o ativo permanente ou reduzirá o passivo permanente. A variação passiva, ela vai reduzir o ativo permanente ou vai aumentar o passivo permanente. Então, diante do fato, fazendo essa perguntinha, já matamos. Então, se eu sei que o fato é positivo, eu só vou raciocinar com isso aqui. Se eu sei que o fato é negativo, eu vou raciocinar apenas com isso aqui. Então, já sei que é uma variação ativa ou passiva. Segundo passo. Vocês vão perguntar também. Esse fato depende ou independe da execução orçamentária? Então, gente, a pergunta é essa agora. O fato depende ou independe da execução orçamentária? Se o fato depender da execução orçamentária, ou será uma receita orçamentária ou mutação ativa? Isso aqui, ó, é uma variação ativa. Ou será despesa orçamentária ou mutação passiva? Isso aqui é uma variação passiva. Então, na primeira pergunta, já derrubamos uma variação ou outra. Dentro da variação ativa, temos as que dependem e as que independem da execução orçamentária.
As que dependem, receita orçamentária ou mutação ativa. As que independem, acréscimo patrimonial. Nas variações passivas também, as que dependem e as que independem. As que dependem, despesa orçamentária ou mutação passiva. As que independem, decréscimo patrimonial. Então, na primeira pergunta, você sabe que é uma variação ativa. E se dependem, você vai trabalhar apenas com isso aqui, ó. Se independem, com isso aqui. Então, você vai eliminando as possibilidades. Agora, se o fato independe da execução orçamentária, ou será um acréscimo patrimonial, que pode ser superveniência ativa ou insubsistência do passivo. Isso aqui, né, para as variações ativas. Ou decréscimo patrimonial, que poderá ser ou superveniência passiva ou insubsistência do ativo. No caso aqui, variações passivas. Então, esse é o passo a passo para classificarmos. Para melhorar o entendimento, para que você saiba como vai utilizar, agora vamos aplicar. O fato é esse aqui. Alienação de bens. Venda de um bem. A alienação de um bem, gente, vai provocar um reflexo positivo ou negativo no patrimônio. Quando se vende um bem, lembrem-se que o foco é o permanente. Ativo permanente, passivo permanente. Na alienação de bem, o que é que vai acontecer? Ocorrerá a saída do bem do ativo permanente, não é? Então o reflexo ele é negativo. Sendo o reflexo negativo, teremos aí uma variação passiva. Agora vem a segunda pergunta. Para alienar um bem, o orçamento é executado? Executar o orçamento é arrecadar uma receita orçamentária ou realizar uma despesa orçamentária. A alienação de um bem, gente, é uma receita orçamentária de capital. Então, esse fato, que é uma variação passiva, já descartei todas as ativas, esse fato, ele depende da execução orçamentária. E as variações passivas que dependem da execução orçamentária, ou será uma despesa orçamentária, ou será uma mutação passiva. Ora, o fato qual foi? A alienação de bens. Isso aí não é despesa orçamentária. Portanto, essa variação passiva que depende da execução orçamentária só poderá ser mutação passiva. Então, classificamos o fato. E a mutação passiva, ela é mutação porque é troca, é permuta. E o que aconteceu? Saiu o bem do ativo permanente, mas entrou numerário no ativo financeiro. Então, entrou numerário, mutação passiva, também conhecida como mutação da receita. Mutação passiva ou mutação da receita. Outro fato, aquisição de bens. Pergunto, o reflexo é positivo ou negativo? Para entender o reflexo, né? Ativo permanente
ou passivo permanente? Quando a entidade adquire um bem, o que é que acontece? Entra o bem no ativo permanente. Então, o reflexo ele é positivo. Sendo o reflexo positivo, essa variação é uma variação ativa. Sendo o reflexo positivo. É uma variação ativa, mas temos as variações ativas que dependem da execução orçamentária e as variações ativas que independem da execução orçamentária. Para se adquirir um bem, alguma despesa orçamentária ou alguma receita orçamentária é executada? Ora, na aquisição de um bem, para adquirir um bem, temos que executar uma despesa orçamentária. Portanto, é uma variação ativa que depende da execução orçamentária. Gente, variações ativas que dependem da execução orçamentária são apenas duas. Ou será receita orçamentária ou será mutação ativa. Receita orçamentária não pode, não é? Que a aquisição de um bem é uma despesa. Então, essa variação ativa dependente da execução orçamentária só poderá ser mutação ativa. Então, mutação ativa. Outro fato, cancelamento da dívida ativa. O cancelamento da dívida ativa, gente, vamos classificar. Primeiro, o que é a dívida ativa? A dívida ativa é um direito a receber. Direito a receber que está classificado no ativo permanente. Então, o que aconteceu? Eu tinha um direito a receber e houve cancelamento. Esse fato é positivo ou negativo? Respondam. Negativo, né? Então, a variação ela é passiva. A outra pergunta. Para que o cancelamento da dívida ativa pudesse acontecer, alguma receita foi arrecadada? Não. Cancelei o direito a receber. Alguma despesa foi executada? Também não. Então, gente, o cancelamento da dívida ativa é uma variação passiva que independe da execução orçamentária. Variação passiva que independe da execução orçamentária. Dentre as variações passivas que independem da execução orçamentária, temos ou superveniência passiva ou insubsistência do ativo. A superveniência passiva aumenta o passivo permanente. A insubsistência do ativo reduz o ativo permanente. E quando há o cancelamento da dívida ativa, o que é que está acontecendo? Está acontecendo a redução do ativo permanente. Portanto, o cancelamento da dívida ativa é uma variação passiva, independente da execução orçamentária, em subsistência do ativo. Que isso aqui, gente, é um acréscimo patrimonial. Perdão, decréscimo patrimonial, já que a variação é passiva. Decréscimo patrimonial. Outro fato. Doação de bens por terceiros. Então, a entidade, ela está recebendo bem por doação. Esse fato é bom ou ruim? É positivo ou negativo? Esse fato, ele é positivo, não é? Portanto, variação ativa.
Para que a entidade receba um bem por doação, ela vai ter que realizar alguma despesa? Não. Ela vai arrecadar alguma receita? Também não. Então, doação de bens por terceiros é uma variação ativa, independente da execução orçamentária. E a variação ativa, independente da execução orçamentária, ou será superveniência ativa ou insubsistência do passivo. A superveniência ativa é aquela que aumenta o ativo permanente. A insubsistência do passivo é aquela que reduz o passivo permanente. Estamos recebendo um bem por doação. Então não há redução do passivo permanente, não é verdade? Mas há um aumento do ativo permanente. Portanto, a doação de bens por terceiros é uma variação ativa, independente da execução orçamentária, classificada como superveniência ativa. Aqui temos um exemplo de um acréscimo patrimonial. Lembrando que o acréscimo patrimonial poderá ser superveniência ativa, que é o caso, ou insubsistência do passivo. Outro fato, empréstimo concedido. A entidade realizou um empréstimo. O que é que vai acontecer? Ela vai emprestar, o numerário vai sair, né, que ela está emprestando, mas ela vai ganhar um direito de receber de volta o valor que ela está emprestando. E esse direito é classificado no ativo permanente. Então, gente, se houve um aumento do ativo permanente, o fato ele é positivo. Sendo fato positivo, variação ativa. Então, pelo empréstimo concedido, variação ativa. Essa variação ativa, ela é dependente ou não da execução do orçamento. Para que o empréstimo possa ser concedido, teremos a entidade que está emprestando, realizando alguma despesa ou arrecadando alguma receita orçamentária. Ora, se ela está emprestando, ela não está arrecadando receita, ela está realizando uma despesa orçamentária. Então, o empréstimo concedido é uma variação ativa, dependente da execução orçamentária. As variações ativas dependentes da execução orçamentária poderão ser ou uma receita orçamentária ou uma mutação ativa. Olha, o fato não tem nada a ver com receita orçamentária, mas tem tudo a ver com mutação ativa, também conhecida como mutação da despesa. Outro fato, recebimento da dívida ativa. A dívida ativa, gente, cuidado, hein? Ela está no ativo permanente. Se você vai receber, diminui o ativo permanente. Tudo bem que você recebeu, mas como o foco é o permanente, esse reflexo no patrimônio é um reflexo negativo, variação passiva. Variação passiva que depende da execução orçamentária, porque o recebimento da dívida ativa é uma receita orçamentária. Variações passivas que dependem da execução orçamentária ou serão classificadas como despesa orçamentária ou mutação passiva. Recebimento da dívida ativa não é despesa, é uma mutação passiva. Então, variação passiva dependente da execução orçamentária, mutação passiva. E é assim que vocês vão proceder quando estiverem classificando um fato, para chegar
na verdadeira classificação dessa variação patrimonial. Ok? Gente, não terminei esse assunto, só terminei essa aula. Quando eu voltar, eu vou acrescentar uma nova informação no rol das variações patrimoniais, mas tudo ao seu tempo. Quando eu voltar, teremos mais informações. Valeu, até a próxima.